da onde eu tenho que recortar. Você é um cara genial, né? Eu sou demais. 1, 2, 3. Entendi a sua barba. 1, 2, 3. Você está todo jagunçado. Salve, salve, galera! Salve, salve, salvado. Estamos ao vivo. 100% ao vivo. Mais ou menos. Mais ou menos. Semi ao vivo. Episódio 25. 25, cara, a minha idade, olha isso. Sua idade? A minha idade. Não Eu parece. sou um rapaz jovem, Não de parece. um espírito velho, Bem de velho. uma aparência pior. Mais velho ainda. Eu sou jovem no RG, sou. Mais ou menos, né? Porque 25 já não é tão jovem assim. Mano, um dia a gente foi na praia com um casal de amigos aqui da igreja. E aí eles têm a mesma idade da gente, né? E aí um cara achou que eu era pai deles. Você acredita? O cara olhou pra mim e falou assim, são seus filhos? Aí eu fiquei olhando e falei assim... Tô perdido. Eu falei, que isso, rapaz? Foi a minha única reação na hora. Que tristeza, hein? Sério, ele perguntou, mano, se a gente era pai Rapaz. dele. E aí? Eu falei, eu não tô tão mal porque ele achou que a Karina era a mãe, né? Equilibra, pelo menos. Equilibra, se eu tô Tá velho, certo. não é sozinho, né? Pois é. Bom, no fundo, né? Ele tinha razão. Então você que se sente velho assim como eu, A carcaça tá destruída, mas o motor é novo, né? pô, depende também. Mais ou menos. Às vezes é igual carro a álcool no frio, Às vezes pega, tá às vezes não. cascada, às vezes tá cascada. Tem que dar uma empurradinha, né? Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast de número 25 e eu preciso dar os meus 25. recados. Eu preciso dar os meus recadinhos Por favor. pra galera. Você que nos escuta no Spotify, você é maravilhoso. Você é o cara e você é a mina. Você é o cara, você é a mina, entendeu? Porque você provavelmente está treinando. Olha isso, que coisa maravilhosa. As pessoas nos escutam no Spotify treinando. Por favor, você pode falar que eu cumpri a minha promessa? Qual a sua promessa? Você no episódio anterior disse que eu prometi que eu ia pra academia. Por favor. É mentira, irmãos. Mentira. Eu fui sozinho. Eu fui pra academia. Ele foi pra academia. Ô, rapaz. Passou vergonha? Passei. Foi feio? Foi feio. Foi. Nossa, e no dia Riram. seguinte? Riram. Misericórdia, velho. Fiquei dolorido? Fiquei. Misericórdia. Com vontade de desistir? Sim. Até Querendo hoje. morrer no dia seguinte? Claro. Com Me certeza. deu depressão? Deu. Mas eu fui. Coach. A gente vai falar um pouquinho disso já. 5 passos pra você largar esse bucho velho seu e conquistar aquela sua barriga tanquinho. Meu Deus do céu. Tô tão longe. Continuando os meus recados, você que nos ouve pelo Spotify, cara, não desista. Continue firme aí no seu treino, continue firme aí com a gente. Tá? Eu vou começar a escutar a gente no Spotify também. Meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque eu gosto das coisas que eu falo. Pelo menos uma pessoa, Eu então. né? amo aquilo que eu falo, cara. Pelo menos uma pessoa, Sabe então, por quê? gosta do que Porque você fala. eu vou ter que conviver comigo a vida inteira, então eu tenho que gostar daquilo que eu falo. Você que nos acompanha... Eu não consigo fugir de mim mesmo. Não consigo fugir, porque se eu fico em silêncio, eu penso. E se eu Podia penso, ser- eu penso com a minha voz. Então, de É o qualquer podcast do Chaves aqui. Não é possível. Você que nos acompanha no YouTube, não deixe de compartilhar com seus amiguinhos, com as suas amiguinhas da igreja, do trabalho. Cara, manda no grupo da igreja. Manda Copia pro o seu link. pastor. Fala assim, pastor, você tá muito coach hoje. Só manda assim. E a gente vai ver o que vai acontecer. Copia o link e dispara. Dispara sem dó manda pra todo bastante, mundo. Coloca no status do WhatsApp. Sim. Grupo da família. Grupo da família. Ao Sabe invés de mandar bom dia, aquela imagem de bom dia, aquela imagem de flor e pôr do sol? Nascer do sol? Não manda mais aquilo não, tá? Girassol não é legal de manhã. não rola. Manda o link do podcast, cara. Sabe aquele seu irmão, aquela sua irmã que ainda não se converteu e que você morre de vontade de trazer ela pra Jesus, cara? Essa é a oportunidade, cara. Olha, esse bate-papo aqui é totalmente descontraído. Não tem nada ensaiado, entendeu? Sim. E se fosse, ficaria tão ruim quanto se fosse sem ensaio. Então a gente decidiu não gastar tempo ensaiando. Então manda pra sua família, manda pro seu irmão, manda pra sua irmã, pros seus amigos. E eles com certeza vão ver Jesus nisso aqui que a gente tá fazendo. É espontâneo. É espontâneo, é verdadeiro. É verdadeiro, às vezes É nem tocante. tanto. Às vezes nem tanto também. Mas a gente tenta, beleza? É um esforço. Deixa o seu like também, eu tenho que pedir like pro pessoal. Olha isso, eu virei um mendigo de likes. Eu não imaginava isso. Deixe seu like para o YouTube entender que isso aqui é relevante. Sim. E se você gostou também,
Se você não gostou, Finge que nem viu. finge que não viu. É E isso aí. só não deu o dislike, só finge que não viu. E você pode comentar também, né? Deixa um comentário construtivo aí se você tá achando legal, se você não tá achando. O pessoal fala que eu sou uma pessoa carismática. Eu sou uma pessoa divertida. E já sei Eu que li um você comentário é novo desse, você aqui. acredita? Eu já sei que você é novo. Ô Vini, você é muito legal. Eu li, eu falei, nossa, será que eles estão assistindo o programa errado? outro Vini. É o Vini, o Jacinto Manto lá, o Vini do Tô Solto. Eu falei, certeza, porque esse não é. Que isso, jamais. Mas é isso aí, recadinhos dados. É isso aí. Se inscreve no canal também, ativa o sininho. E que toda hora que a gente postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Toda quinta-feira às 20 horas sai vídeo novo aqui no canal com o podcast. Tem uma playlist lá também, tem vários vídeos. Sai lá e sai assistindo tudo, sai dando like em tudo, sai comentando tudo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Tema de hoje: mais influência e menos controle. Lembrando a galera que está assistindo pela primeira vez que nós estamos fazendo uma série aqui sobre a igreja relevante para um período pós-pandemia. Eita, nós. E quando a gente fala em pós-pandemia, não significa que a pandemia acabou, tá, gente? Pós-pandemia significa esse tempo que nós estamos imergindo agora, esse tempo que a gente está entrando. É um cenário, o cenário que a pandemia construiu, o cenário que ela deixou. Que é um cenário de doenças emocionais, é um cenário de muita pobreza para muita gente, de gente desestruturada, de gente que perdeu pessoas queridas da família. É como que a igreja vai conseguir oferecer para essas pessoas a resposta. E não só oferecer uma resposta, mas ser definitivamente a resposta. E a gente cada dia discute um tema diferente, é um passo diferente, e hoje é... Esqueceu. Eu esqueci, a minha memória. Depois de uma... De uma introdução, eu achei que você não ia voltar nisso. Eu achei que Eu também. A gente já se conhece bastante pra você saber que não ia dar certo isso aí. Mas eu não Mais posso deixar de fazer, influência. passar vergonha, né? Mais influência e menos controle. Menos controle. E eu ia falar alguma coisa e eu esqueci totalmente. Esqueceu? Eu esqueci. É porque era mentira. Era mentira. Mas é isso. Mais influência. Influência. Mais influência, menos controle. E eu já quero começar arregaçando com os dois pés no peito já. Qual é a diferença do chefe pro líder? Esse é o tema realmente, né? A ser discutido. Nós criamos a ideia de uma igreja que tem os seus coronéis. Dono do É um engenho. coronelismo. É o cara que fica atrás de uma mesa ou em cima de uma tribuna e ele dá ordem para as pessoas fazerem aquilo que ele não está afim de fazer, aquilo que ele não tem disposição de fazer. Ele cobra das pessoas um tipo de vida que ele propriamente não tem, que ele propriamente não desenvolve. Então esse cara, ele se enquadra dentro daquilo que a gente chama, por exemplo, no mundo do business, a gente chama de chefe. Só que esse cara, inclusive no mundo do business, ele já está por fora. Ele já está desbancado, porque esse cara não consegue manter uma equipe ativa. Ele consegue levantar uma equipe, mas ele não consegue manter aquela equipe ativa, porque a equipe não tem espelho. Então é o perfil do cara que fala para você fazer aquilo que ele não está disposto a fazer. É diferente do líder. É igual o Catar falou para você, vai pra Bahia, mas não pode ir de mapa. Não vai ter placa no caminho, não vai ter nada. Você talvez nem chegue na Bahia, né? Só vai. No Beto Carreiro, lá no Rio Grande do Sul. Se chegar pelo menos lá, tá bom, né? Se chegar, já é uma vantagem, né? Dá pra não passeio. A gente tem vivido tempos dentro da igreja onde as pessoas estão mais preocupadas em talvez levantar alguma coisa e simplesmente dar ordens do que construir um exemplo, construir uma história. Né? As pessoas... Eu tenho essa impressão que a galera perdeu a paciência com o processo. Sim. Mano, não dá pra você ficar 10 anos construindo uma igreja, né? Tem que ser em um. E olhe lá. 1.000 membros. É. Cada ano 1.000 membros a mais, entendeu? Porque é o business, né? É uma fábrica de membros. Né? É uma fábrica de membros. Né? E, cara, por que a gente tá fazendo essa parada? Eu fico me perguntando às vezes, sabe? Porque ter muita gente é um sinal de sucesso. Então, esse é o mundo do business. É pelo quantitativo que a gente mede se está dando certo ou não. Por exemplo, como que você mede o sucesso de uma empresa? A empresa sustentável é uma empresa que possui um faturamento
uma rentabilidade, né, de faturamento que vai estruturá-la, né? Então, o sucesso da empresa tem essa medição, é quantitativo. E a gente trouxe essa mesma ideologia de business para a igreja. Então, a igreja boa é aquela quantitativa, é aquela que tem gente aqui, e tem muita gente. A gente só esquece, na verdade, que você pode ter uma multidão de pessoas que não fazem a menor ideia do que elas estão fazendo ali. Eu percebi, por exemplo, não entrando em assunto de política, esquece isso, pelo amor de Deus. Por favor. Se você quiser, inclusive, tem um podcast aqui de fé, religião e política, e você vai lá e vê o que a gente pensa sobre isso. Você vai ver esse cara perdendo a linha. Vamos ver batendo na mesa, xingando o Vinícius. Ó. Mas tem um cara que ele foi ele foi nos protestos do dia 7 de setembro. Quem é o cara? Eu quero o nome. Você quer o nome? Arthur Duval. Mamãe Falei. Conheço. Conhece? Ele já tem esse perfil, ele fazia isso na época dos governos do PT, e aí ele continua fazendo isso agora. Ele foi lá no protesto e ele chegava na galera, é engraçado o vídeo dele, ele chegava na galera e fazia uma pergunta qualquer. Você tá aqui fazendo o quê? Aí o cara já dava Já travava, não lembrava nem o nome. Você pergunta assim, qual o seu nome? O que você tá fazendo aqui? O cara não lembra nem o nome. Não sabe. E aí ele falava assim, tem um ponto do vídeo que ele fala assim, você, o que você acha do foro privilegiado? Aí o cara responde assim, fala assim, eu acho que é um absurdo, tinha que acabar, porque isso é coisa de ladrão, isso não sei o quê, não sei o quê. Aí ele fala assim, e o que você acha dos filhos do Bolsonaro estarem recorrendo ao STF para ter foro privilegiado? Aí o cara travava. Assim, não sei responder. Então, são pessoas que fazem parte de um movimento, mas não tem sustentação para explicar, exatamente, né? Não tem motivo, tá ali pelo movimento, tá ali porque é legal, de repente tem alguma coisa que linka, tem algum ponto de convergência, tá ali porque tá ali, mas não, o real motivo não sabe, e a gente quando olha para a igreja tem essa mesma percepção, né? Então o que a gente busca hoje é criar uma massa dessa, é você conseguir encher uma igreja, é como um político querendo encher a Avenida Paulista, querendo encher a Praça dos Três Poderes lá em Brasília. Ele quer encher para dar número, porque o número mostra que ele está bem. E a igreja numerosa mostra que o trabalho está bem. Só que isso não é verdade, nem sempre. Então, os números não refletem a saúde necessariamente da igreja. Essa percepção de número, que é a percepção do chefe, ela te isenta de responsabilidade. E esse é o problema. Então, é um cara que ele dá ordens porque ele não se responsabiliza pelo processo. Diferente do líder. Então, quem é o líder? O líder é o cara que se envolve com você no cumprimento daquele processo. Ele se envolve com você em todos os aspectos do processo para te dar segurança de enfrentar tudo da melhor forma. Então, é como se você estivesse passando por tudo isso, mas consciente de que você não está passando sozinho, que tem um cara do seu lado e ele vai te dar a mão na hora que você mais precisar. Então, essa talvez seja a principal diferença entre a chefia e a liderança. O chefe te manda aí, você vai, isso, o trem apertar, você afunda e acabou. O líder está ali para te dar a mão quando você afunda e te levantar. É Jesus e Pedro quando Pedro quer andar sobre as águas. Jesus fala, você quer vir? Vem. Ele foi em cima de uma palavra. Mas aí quando ele começa a temer e afunda, Jesus está ali para estender a mão para ele não está sozinho, né? Então o líder se envolve no processo, ele está ali com você. E ele vai enfrentar aquele processo contigo. Só que isso te responsabiliza demais, cara. Isso te responsabiliza demais. E como eu não quero essa responsabilidade, então é muito mais conveniente para mim botar uma tribuna aqui em cima, num palco, e dali de cima ficar te dando ordem, dizendo o que é que você tem que fazer, ainda que eu não esteja disposto a fazer com você. Só que isso é hipocrisia. Sim. Você vai ver o Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 11, versículo 1. Ele vai falar um texto que é terrível. Terrível. Ele fala o seguinte: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Caraca, ele bate no peito e traz a responsabilidade. Pode fazer o que eu faço, irmão. Ele não fala nem assim, cara, imitem a Cristo. Ele fala, mano, pode me imitar, que eu tô imitando a Cristo. Sim. Olha isso. Então, porque ele tem consciência de que aquela galera não tá vendo Cristo. Isso é verdade. Ele tem consciência, você vai mandar o cara imitar Cristo, ele vai falar, beleza, quem é Cristo se eu não sei quem é? Então faz o seguinte, enquanto você não o conhece,
olha para mim. Você me conhece e se você me imitar, você está imitando Cristo. Exatamente, eu vou ser a sua referência. Por que que eu vou ser a sua referência? Porque eu vou acertar em tudo? Não, porque quando você me vê errando, você vai me ver arrependido. E eu acho legal esse detalhe, líderes erram. Sim. A gente, muitas vezes, a gente tem essa consciência do líder perfeito, né, que na verdade é o chefe, né, que a gente tá nomeando como chefe, que é aquele cara que parece que ele não tem pecado, né, e ele faz questão de pontuar isso. Então ele vai no altar e ele fala que ele é perfeito, que ele é maravilhoso, a família dele é perfeita, perfeita, a família dele é mulher dele é perfeita, a mulher dele não tem nem celulite. Não. A mulher do chefe não tem ela celulite. nem toca o chão quando ela anda, ela levita mesmo, assim. Né? Então, tipo, e ele traz esse peso sobre as pessoas também que caminham junto com ele, né? Então a gente já viu cenários próximos de nós em situações como essa, onde a pessoa é muito absurdo, assim, tipo, ela constrói um castelo que não existe, entendeu? E aí depois você descobre, tipo, o cara largou a esposa, largou filhos, assim. Tinha 5 amantes. Não, tipo, mas o negócio era muito perturbador, assim mesmo, sabe? Tipo, era muito assustador. Então, tipo, e a galera não conhece, então dá pra falar de boa. Mas, tipo, é muito assustador, cara, tipo, do cara tá vendo pornografia e a galera vê que ele tá vendo em casa. Tipo, os filhos passarem e ver que ele tá assistindo e ele nem se importar, entendeu? Tipo, e aí prega de santidade depois no altar, né? E aí você fala, mano, que homem de Deus é esse, velho? Não é homem de Deus, entendeu? E quando ele passa a imagem, ele não passa a imagem de um homem pecador que tá buscando transformação. Ele passa a imagem de um santarrão, Um homem perfeito, que tá condenando as pessoas, entendeu? Então, tipo, eu acho que é o pior tipo de gente, cara. É contra essa raça que pior Jesus tipo de gente que pode se estar levantou. na igreja é esse tipo de gente. Porque parece que quando você sobe esse degrauzinho aqui, que é do altar, né? A gente está na nossa igreja aqui, se você ainda não conhece, venha conhecer aqui em Osasco. Qual é o endereço, pastor? Rua Avelino Paiva Pieroni Filho, número 97. Meu Deus, o pastor tava voz de radialista. O pastor tava Já na empolguei. rádio. Tá vendo? Quando é que você tá na rádio pra galera? Eu tô na te ouvir? rádio todo dia, às 18 horas. Olha só, qual é a rádio? A rádio Sara Brasil FM, programa Te Vejo Lá. Te Vejo Lá. Olha aí. Só chegar lá, a partir das 18 horas, a gente tá lá batendo um E papo. ouve o pastor lá, muito engraçado. Vai lá, mano. O Ó, pastor engraçado, na como assim, irmão? Não, a gente conhece pessoalmente, Divertido. a gente acha que ele não passaria vergonha em mais um meio de comunicação. Mas ele foi capaz, então É lógico. a gente tem que parabenizar, né? Mas a galera acha que quando subir esse altar aqui, meio que os problemas somem, seus pecados desaparecem. E é mentira, cara. É mentira. Não que a gente não tenha que buscar uma transformação, que a gente não tenha que buscar santidade. Mas não é buscar para mostrar que você alcançou, né? Porque senão você vira o conquistador da parada, né? Então, tipo, não é por isso. Senão aí vira os 5 passos para alcançar a santidade, esse tipo de coisa, esse tipo de bobagem, né? E a galera acha que subindo aqui as coisas se transformam e que você pode cuspir qualquer coisa pra galera de baixo que tá tudo certo. Só que não é isso, né? Daqui pra cá, a responsabilidade aumenta, igual você falou, né? Eu tenho mais liberdade, mas eu tenho mais responsabilidade também. Bem mais. Então é uma linha muito tênue aí que a galera tá ignorando bastante. É a responsabilidade de ser você uma referência, né? Então você se torna a baliza. Para uma pessoa que não conhece Cristo, quem é o Cristo dela? Eu. Então a responsabilidade é sua. E se essa pessoa nunca conhecer Cristo, a responsabilidade é do Cristo que ela viu. Então, quando Jesus tá ruim, então. então quando Paulo faz essa chamada, sejam os meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, cara, ele tá assumindo uma responsabilidade. Ele tá dizendo, você pode olhar para mim, que você vai ver como é um ser humano rendido a Deus. Mas você vai ver um ser humano. Você vai ver um ser humano que erra, você vai ver um ser humano que cai, um ser humano que perde a cabeça, que fala bobagem, mas você vai ver o que é um ser humano rendido a Deus. Porque embora eu tenha todos esses problemas, todos esses defeitos, eu estou sempre rendido a Deus. Eu estou submetendo a Deus toda a estrutura da minha vida. Aí você fala, claro que não. O Paulo falou isso porque ele era perfeito. Bobagem sua. Porque ele mesmo diz, eu quero fazer o bem, mas não faço.
Não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Miserável homem que sou. Então, o próprio Paulo se considera um cara miserável. Então, ele é um cara que não esconde de ninguém a sua miséria. Pelo contrário, eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o mais miserável de todos. Ele vai, e isso não é autocomiseração, não é excesso de humildade. É consciência de quem ele é. É consciência de quem ele é. E ele compartilha isso. E na hora que você vê a evolução do ministério de Paulo, que quando ele começa falando assim, dos anjos eu sou o menor. Quando ele termina, ele fala assim, cara, dos pecadores, eu sou o maior deles. Então, você percebe a consciência que ele toma durante a trajetória dele. Né? Que, cara, se comparar com os anjos, já é uma ousadia, né? E ele fala, não, dos anjos eu sou o menor deles. E aí, quando ele termina, ele fala, cara, eu percebi que eu sou o pior de todos mesmo. O pior de todos os pecadores. E por que isso? Porque quanto mais consciência você tem, quanto mais consciência, quanto mais o evangelho se abre para você, quanto mais revelação você tem, mais culpado você é. Então, de todos os pecadores eu sou o pior. E por que ele fala isso? Porque você vai ver o Paulo falando assim para a igreja de Corinto. Ele vai falar assim, ó, eu conheci um cara, ele está falando a respeito de si mesmo, mas ele decide falar isso na terceira pessoa, né? Conheci um cara, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo. Então é uma situação catafática. Ele não sabe nem explicar como é que aconteceu. Eu não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo, mas eu conheci um cara que foi até o terceiro céu. E lá ele viu coisas que é impossível descrever. Ele ouviu coisas que é impossível contar. Ele sentiu coisas que coração nenhum sentiu. Então, o Paulo teve revelações excelentes. Ele também, quando está descrevendo o episódio do espinho na carne, ele vai falar disso, né? Ele vai falar assim, o espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteia de dia e de noite para que eu não me exaltasse a respeito das revelações que eu recebi. Então, ele é um cara que recebeu revelações excelentes, maravilhosas. Só que quanto mais revelação do evangelho você tem, mais consciência da sua miserabilidade você adquire. Mais lixo você por isso que ele se declara o menor. Ele fala, eu sou o menor, não é porque ele era um cara que saía batendo em todo mundo e xingando todo mundo, descontrolado e tal, doido da cabeça. Quando ele se considera o pior dos pecadores, ele está dizendo assim, eu sou o cara que tem mais consciência. E como eu tenho mais consciência, eu sei que eu sou o mais errante. Porque eu não consigo corresponder. Só que aí é que mora o pulo do gato. Como que é? Meu Deus do céu, irmão. Às vezes eu faço isso. Eu vou cortar essa parte no vídeo, fica tranquilo. Eu fico olhando, tipo, mano, quantos erros você cometeu nessa frase. Eu vou cortar essa parte do vídeo, tá? Pode ficar tranquilo. O gato sobe na sua janela de madrugada e fica... Ele foi renovado, irmão. Ele tá lá... Você olha, o gato tá girando no manto, irmão. O gato pentecostal. Jesus, quanta bobagem. Que horror, mano. Então, qual é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte. Por que Deus usa o Paulo para fazer a obra excelente que ele fez? O Paulo, depois de Jesus, é o maior expoente da pregação do evangelho que nós temos. Ele é o cara que rompeu as barreiras étnicas, geográficas do evangelho. O evangelho sai de Jerusalém por causa do Paulo. Ainda quando era Saulo, quando ele começa a perseguir a igreja já dispersa, ele já está sendo usado por Deus. O cara já está trampando exatamente. Desde o pecado, já estava contribuindo mais pro reino de Deus do que muita gente. Você que está aí na igreja. Pois é. Mas é verdade, ué. O Saulo de Tarso pregou o evangelho mais do que muito crente por aí. E aí a igreja expande, mas ela expande ainda dentro daquelas 4 linhas territoriais. O Paulo é que pega essa mensagem e tira a mensagem dos judeus e vai levar essa mensagem para os gentios. Então hoje, aqui no Brasil, a gente ouve o evangelho por causa do apóstolo Paulo. Ele que rompeu essa fronteira. Então Deus usa o Paulo de uma maneira sobrenatural, exatamente porque o Paulo era um cara que tinha consciência da sua miséria. Então é um cara que não ia se exaltar a respeito das revelações que ele recebeu, porque ele tinha total consciência da sua miséria. É como, por exemplo,
o livro de Êxodo, quando vai falar sobre o episódio do bezerro de ouro. O Moisés sobe no monte, vai passar 40 dias e 40 noites e tal, e lá ele vai receber a tábua dos 10 mandamentos. E quando ele desce, tá lá o Arão, o irmão dele, pegou lá o brinco da mulherada, um vacilão, pegou a pulseira, pegou os trem lá, derreteu, fez um bezerro de ouro e estavam lá fazendo a maior folia lá e tal, porque aquele ali era o Deus novo deles que ia levá-los adiante, porque eles achavam que o Moisés tinha morrido. Quando Moisés desce com a tábua dos 10 mandamentos, os 3 primeiros já tinham sido quebrados antes mesmo dele falar pra galera quais eram, né? E aí, cara, olha o episódio do Arão. O Arão é o irmão do Moisés. Ele é o exemplo daquele povo. Só que ao invés de Deus banir o Arão, Deus transformou o Arão em sumo sacerdote. O Arão é o sumo sacerdote do povo. No entanto, que nos tempos de Jesus, o sumo sacerdote, ele tinha que ser da tribo de Levi, mas ele tinha que ser descendente direto de Arão. Tem que ser da linhagem de Arão para ser sumo sacerdote, senão não é. O sacerdote tem que ser da tribo de Levi. O sumo sacerdote tem que ser da linhagem de Arão, porque o Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Então, ao invés de punir, Deus transformou o Arão em sumo sacerdote. E por quê? Porque, como sumo sacerdote, o Arão era o líder espiritual do povo. Então, o líder espiritual do povo tinha que ter consciência da miséria do que é o ser humano, da miséria da humanidade. Então, quando um cara vinha pro Arão trocar ideia com ele, conversar com ele, falar assim: Arão, cara, acho que Deus vai me castigar, cara, pequei. Fala: senta aí, irmão, vou te contar uma história. Construiu um bezerro de ouro, velho. Senta aí que eu vou te contar uma história. Quando teve uma fita aí, o Moisés subiu para fazer sacrifício para Deus, cara, relâmpago lá em cima e tal. Sabe o que eu fiz embaixo com o povo? Cara, eu fiz um bezerro de ouro. Fiz todo mundo adorar esse negócio. Eu tava adorando os brincos das irmãs. Pois é. Então, o Arão era um cara que tinha consciência da sua miséria. Então, ao invés de Deus colocar ele de escanteio, Deus colocou ele como líder espiritual do povo. Ele era o líder espiritual da geração porque ele tinha consciência de quem ele era. Então, isso é liderança, cara. Isso é liderança. Não é um cara distante, ditando regras, vomitando regras em cima das pessoas, dizendo o que elas têm que fazer. É um cara que tem consciência de quem é e por isso ele consegue ter empatia. Né? E aí você vê, tipo, a galera condenando as pessoas e se orgulhando dos cargos que tem, né? E isso é o mais absurdo de tudo. É igual domingo a gente teve o culto, né? Aí no final do culto, você e o Isaac tava brincando de dar soco, né? Uhum. E aí você fala: meu Deus do céu, é o pastor da igreja, é o homem de Deus, o sacerdote desse local. Eu dei um soco no esôfago dele. O menino ficou até com falta de ar. Tinha um cara que era visitante e falou assim: caraca, meu pastor jamais faria isso. Ele tava distraído, irmão. Ele tomou um soco no esôfago. E aí você fala assim: mano, isso é importante, tá ligado? Porque se a gente ficar focado no cargo, a gente se afasta das pessoas. Porque aí você quer mostrar o poder que você tem, você quer ser mais respeitado que os outros, e não, você merece tomar murro também, entendeu? Não, eu tenho total consciência de que eu não sou inacessível, intocável. Pelo amor de Deus, eu sou um cara igual os outros caras estão aqui. E isso eu sei que traz escândalo para muita gente. Uma parte aqui do culto, quando a gente estava falando da ceia, eu me lembro de ter falado isso. Falei: ó, a ceia é para todo mundo porque todos nós somos iguais. Eu sou um cara igualzinho você. Não muda nada. Não muda. Se você peca, eu também peco. Você tem fraqueza, eu tenho uma par. Se a gente fosse marcar um dia aqui para falar das nossas fraquezas, ia precisar de uns 5 episódios de podcast só para mim. De tanta coisa, de 2 horas cada um. Porque pra tem muita coisa. Para mim não, para mim 10. Eu sou o santo. E não adianta eu pintar para você um retrato de quem eu não sou, porque eu quero que você se identifique com as minhas fraquezas, porque eu sei que você também tem, cara. E eu quero que você veja no final de tudo isso que Deus é perdoador dos nossos pecados e que Ele continua nos amando apesar de quem nós somos. Não é porque Deus nos ama apesar de. Cara, isso é uma consciência que a gente precisa ter. Deus não te ama por quê? Deus te ama apesar de. E sempre vai ser apesar de. Sempre vai ser isso. Esse sempre vai ser o contexto. E o legal é que, cara, isso te dá mais consciência, talvez no seu momento de devocional, no seu momento de adoração,
traz uma parada totalmente diferente, porque você se sente amado primeiro, entendeu? Porque às vezes a gente ainda confunde essa parada, a gente parece que precisa fazer alguma coisa para ser amado, entendeu? E aí quando você descobre que não, que você já foi amado, que a graça já te alcançou, que o sangue de Jesus já tá sobre você, cara, que você já é salvo, isso é a parada mais assustadora de todas, mano. Ah, mas é bom demais, né? E aí você fala assim, cara, agora eu preciso ser grato, mano. E aí eu vou ser grato como? Vou ser grato obedecendo aquilo que Deus fala, eu vou ser grato entregando a minha melhor adoração, né? E eu vou ser grato olhando pro meu irmão, né? A gente tava conversando e eu lembrei que muitas vezes a gente fazia células na igreja, né? E cara, a célula é uma parada muito da hora, se você pegar a essência dela, né? Não a essência errada que a galera colocou, mas é um momento em que você vai pegar aquilo que foi pregado, ou alguma outra palavra, e você vai tratar ali no 1 a 1, né? É pouca gente, a galera vai compartilhar e vai falar aquilo que sente, aquilo que tá passando. Só que foi colocado uma estratégia em cima, né? Uma estratégia de crescimento, onde tipo vira uma pirâmide o negócio. Então, tipo, olha, agora a sua célula tem 5, se ela for para 10, aí você vai virar líder de 2 células e não mais de uma, e aí vai espalhando. Então, cara, não, isso é insanidade, fica com uma célula, né? E torça para ela não crescer muito, porque senão vai ter que diluir a sua célula. Porque é um momento que a gente compartilha quem a gente é. É muito treta compartilhar quem a gente é do púlpito, né? A gente consegue compartilhar numa palavra em algum momento, não fica claro, mas, né? Fica meio abstrato. Agora, quando a galera te vê ali na vida real, você não tá em cima de algum lugar, você tá ali do lado dela, sentado de boa, né? Tipo, você tá comendo cachorro quente junto, né? Então, tipo, é uma parada mais palpável, né? A gente precisa largar um pouco mão do púlpito. Eu acho que o púlpito, ele é 1% do que a gente tem que viver, e a gente começar a viver realmente o evangelho igual Jesus fazia. Então, mano, junta essa mesa, eu vou comer na sua casa hoje. Fazer isso, entendeu? Mas isso é o desenho, né? O desenho não é o púlpito, o desenho é a mesa. O desenho do evangelho é a mesa. Para ter a consciência daquilo que Jesus fez em relação ao sacrifício, mas para ter essa consciência do que Jesus fez em relação à mesa também, né? Então, tipo, ele partiu o pão, ele entregou o vinho e tal, e não foi só para simbolizar, mas foi para unir a galera, entendeu? Tipo, o lance do partir o pão era, cara, eu tenho comunhão com você, você é meu irmão e tal. Então, tipo, e a gente tá perdendo um pouco essa parada, né? E é mesmo. Mas você percebe que tudo é uma resposta? Tudo que a gente faz, a gente não faz para instigar a Deus a alguma coisa. Tudo é uma resposta. Sim. Porque nós fomos provocados por um amor que nos amou primeiro, né? Então tudo isso é uma resposta. Então a minha motivação e tal, toda essa gratidão, tudo isso é uma resposta. É a resposta reação, de alguém que tem uma consciência, uma reação, de alguém que teve uma consciência de que foi alcançado por um amor maior do que ele. Então, cara, eu não preciso fazer nada para merecer, porque eu não consigo, ainda que eu queira, fazer alguma coisa para merecer, porque eu nunca vou merecer. Não tem como, não há mérito nenhum, não há mérito nenhum. Todo mérito é de Cristo. Tudo foi Ele que fez, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Toda a iniciativa, tudo que aconteceu. Se a gente está aqui e pode dizer que ama Jesus, é por causa de Jesus. Se você faz alguma coisa de bom, qualquer coisa boa que você faça, cara, é por causa de Jesus. Você não faz nada de bom por você, porque você não é bom. Quando chamaram Jesus de bom mestre, ele falou assim, bom por quê? Bom é um, bom é o Pai. Então tudo de bom que você faz é por causa do Pai. Não tem como, cara. Não tem como você fazer alguma coisa boa se não for uma inspiração divina. Então, tudo que a gente vive de beleza e de maravilha vem de Deus. É uma dádiva, é um presente. E tudo que a gente faz aqui é uma resposta. Por isso que a nossa vida serve para inspirar pessoas e não para controlar comportamentos. E a gente tem que ter claro na cabeça uma coisa, cara. O papel da igreja, o esforço que a gente tem, não é um esforço de pautar comportamentos. A gente não está aqui para doutrinar as pessoas, adestrar a gente. Nós não somos adestradores de gente. Deita, rola e tal. Bacana. Toma um biscoitinho aí, que é uma bênção que você queria, aí um negócio e tal. O carro aí, a casa. Segura aí, toma posse aí, irmão. A gente não está aqui para isso, cara. Nós não somos adestradores de pessoas. Nós inspiramos, né? A nossa vida serve para inspirar, e eu não quero inspirar você para que você seja igual a mim, eu quero inspirar você para que você seja quem você deve ser em Deus.
você ver que é possível, né? Eu acho que essa é a parada mais incrível que existe. Tipo, tem caras que eu admiro muito, assim. E, cara, quando eu escuto esse cara falando, quando eu assisto alguma coisa dele, aquilo me inspira. E às vezes, tipo, sei lá, o cara venceu vendendo coco na praia. Hoje ele tem uma loja de coco. Eu não vou vender coco, entendeu? Mas saber que ele conseguiu alcançar e como ele pensou, me faz pensar igual em algumas coisas, sabe? E isso me inspira demais, né? E agora eu fico imaginando, cara, se a gente parar para ler a Bíblia e olhar para os caras que tem lá já, a gente vai sair muito inspirado, né? A gente olhar pro Paulo, a gente olhar pros 11, né? Não pros 12, né? Cuidado com quem você olha também. olhar para Jesus, cara. Você olhar para Davi, tá ligado? Então, tipo, né? E são caras que, exceto Jesus, né? São caras que pecaram, são caras que erraram. E a Bíblia faz questão de deixar claro o erro. Não esconde nada. Né? Tipo, não é um negócio tipo, olha, o homem segundo o coração de Deus que nunca errou e foi para o céu perfeito. Não, e o cara caga no final, assim, né? Tipo, eles falam, mano, mas não dá para pagar o resto, entendeu? Ele continua mesmo depois de errar, sendo um homem segundo o coração de Deus. E Deus faz questão de avisar ele depois, fala, eu sei o que você fez, hein, seu vacilão. E é parte da paternidade também de Deus, né? Dessa parada de educar, de corrigir. Né? Isso é amor também. A gente confunde amor com só receber bênçãos, mas amor também é receber correção. Sim, e às vezes até principalmente, né? Sim. Porque são as correções. Eu lembro, cara, isso é uma coisa que marcava bastante, né? Eu até escrevo isso em um dos meus livros, eu não lembro qual é agora. O meu pai sempre falava para mim e pro meu irmão, quando ele ia dar bronca e a gente ia ficar lá enfurecido, bronca ou sentado e tal, ele falava o seguinte, ó, hoje vocês podem ficar chateados comigo, amanhã vocês vão me agradecer. Cara, não tinha palavras de sabedoria melhor do que essa. É porque são as coisas que riscam o nosso coração que fazem sentido pra gente, né? Então, precisa marcar. Quando você ouve o Paulo falando assim, ó, eu carrego sobre o meu corpo as marcas do Evangelho de Jesus, o que ele está falando? Ele está falando dessa situação conflitante mesmo. São coisas que nos afetam, que pegam, que nos machucam. Só que são essas correções, coisas que doem. Mas é isso que te ensina, é isso que te forma. Então você está sendo moldado. E o oleiro, quando ele vai moldar o barro, tem lugar que é toque sutil, né, para você fazer uma curva, um detalhe. Mas tem lugares que o cara crava a mão e aperta para dar forma, senão não toma forma. Senão vai ficar só ali. Não, cara, o cara pega e aperta e você sente. Você fala, meu Deus, tá me apertando. E bota no forno depois. Nossa, tá louco. E vê se o trem não trinca. Porque se trincar, volta pra olaria de novo. Então, tá louco. Então, são essas coisas que marcam a gente, né? Esse processo. E esse processo faz parte da formação de uma liderança. Porque aí é um cara pronto. É um vaso que foi moldado pelo oleiro. E ele foi apertado. Teve os toques, os requintes ali, toques sensíveis para dar algum destaque, mas a maioria dos toques foram toques bruscos para dar forma. E aí esse cara agora, uma vez formado, moldado de acordo com a vontade do oleiro, ele está pronto para chegar para alguém que está enfrentando esse processo e falar, cara, vem comigo. Caminha comigo, eu vou te dar o suporte, eu tô com você, eu tô contigo, vai dar certo, nós vamos conseguir. Segura minha mão, a hora que você estiver triste, eu vou estar aqui com você. Cara, o processo vai ser tenso, mas nós vamos passar isso junto. Então, é um cara que vai te inspirar a enfrentar esses momentos difíceis para que você se torne semelhante, para que você se torne tão resiliente quanto eles. Então, essa é a diferença. É um cara que, ao invés de controle, ele quer exercer influência. E talvez o tema seja realmente uma chave hermenêutica para a gente conversar bem. Mais influência e menos controle. Porque, cara, essa ideia de liderança controladora, isso não cabe no que é o Evangelho, na proposta do Evangelho. A proposta principal do Evangelho é uma liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, onde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. Então não há controle, não há proposta do Evangelho de exercer controle sobre você. A proposta do Evangelho é te dar consciência, para que ainda que o Evangelho não exerça controle sobre você, você se submeta a ele.
Então você se submete pela influência. Então a liderança não é aquela que quer controlar, porque quando você quer ser um líder controlador é fácil para você, porque as coisas estão nas suas mãos e acontecem de acordo com o que você dita. Você vai dando corda. Quem disse que você foi eleito por Deus para dar corda para as pessoas, para controlar, dizer onde elas vão, o que elas podem comer, o que elas podem vestir? Quem que te deu esse direito? Quem que te elegeu como juiz sobre o povo, ô Sansão? Cuidado, irmão. Você não é juiz das pessoas. Você não está aqui para dizer o que elas podem ou não fazer. Você está aqui para que com a sua vida elas sejam inspiradas a conhecer a vida de Deus. Porque elas vão olhar para você e falar, cara, esse cara aqui, ele vive a vida de Deus para ele, cara. E eu quero viver a vida de Deus para mim. Então a sua vida me inspira a buscar qual é a vontade de Deus para mim. Porque assim como você, eu quero também isso. Então é uma vida que inspira e não uma vida que controla. Esse eu acho que é o sentido principal desse negócio. Uma parada meio tensa, assim, que às vezes eu me pego nisso. É esperando um resultado imediato do exemplo que eu estou sendo. Não sei se você já sentiu isso. Então você olha, tipo, e você tá indo bem, assim, você tá caminhando legal, e você fala assim, cara, eu tô num momento bom, né? Eu vou aproveitar esse momento bom, porque com certeza vai ter alguma coisa ruim em breve, né? Porque você vai fazer alguma cagada, não importa. Né? Então aí você tá num momento bom e você olha e fala assim, cara, as pessoas não estão se inspirando em mim em nenhum momento. E às vezes eu parei pra pensar, às vezes isso, e conversei com a Karina também, ela falou assim, mas cara, você tem que ter paciência, não é assim, talvez demore anos para alguém se inspirar naquilo que você está fazendo hoje, então relaxa, né? Então também não é uma estratégia, não é um coach aqui que a gente vai catar e falar assim, olha, foque em você e seja exemplo e as pessoas vão ser transformadas. A ideia é essa, mas talvez não aconteça, né? E não quer dizer que você vai precisar parar de ser exemplo e vai sentar um chicote nelas, sim. não. É que você vai se tornar um alvo do meu olhar quando eu perceber que você é persistente sobre aquela ideia. Então, o cara começou ontem. Não, ele não é perseverante, porque ainda não deu nem tempo dele desistir. Fácil, né? Não deu tempo dele desistir desafio ainda. Suficiente para. Exatamente. Então, é o seu caminho que vai mostrar para mim que você é perseverante. Caramba, o cara tá ali há 10 anos. Na mesma coisa, como é difícil essa realidade, o cara tá ali e ele não larga desse negócio. É uma inspiração. Então isso é que vai inspirando a gente, né? Então por isso a gente precisa mesmo ter paciência. Resiliência, né? Resiliência. E a gente precisa voltar agora nessa ideia pós-pandemia, né? Com essa mentalidade de ser exemplo, né? Igual o Paulo fala assim, eu sofro dores de parto para que Cristo seja formado em vocês. Né? Será que a gente está sofrendo as dores ou a gente está repassando as dores, né? Pois é. Essa é a parada tensa, né? Então que a gente possa voltar com essa consciência, a consciência de, cara, eu vou sofrer por essa galera, eu vou ser inspiração dessa galera, vai ser tenso, né? Que Deus me dê graça com essa juventude, eu peço que vocês orem pela minha vida, orem pela vida da Karina também. Oro pela minha também, porque Que isso? meu desafio aqui... Eu sou o filho mais fácil de lidar. Meu Deus. Sou o seu menor desafio. Então, tipo, que a gente possa vir com essa consciência, né? A gente falou de muita coisa já, né? Então tem um e-book ali e, cara, tem muito conteúdo. Bastante. São poucas páginas, mas é muito conteúdo. Se a gente... Dava pra ficar 10 podcasts em um tema só, porque vai surgir assunto cada vez mais. Né? E, cara, a gente convida vocês a estudar cada tema, voltar lá no início, assistir o podcast de novo, porque dá pra tirar insights de todo momento que você assistir. Né? Com certeza você não vai vir para a igreja da mesma forma que você estava com aquela consciência, né? A gente teve a primeira experiência pós-volta da nossa igreja e já foi uma experiência totalmente diferente do que era antes, né? E não por conta de mover ou de emoção, nada do tipo, mas por conta de consciência, né? Que foi gerado nesse 1 ano e meio que a gente ficou sem o culto presencial. Né? Então que a gente possa voltar também, se você é de outra igreja, que você possa voltar para o próximo culto que você tiver, né? Com uma consciência diferente, uma consciência de responsabilidade, né? A consciência das dores de parto, de ser exemplo e esquecer número, cara, esquece número. É meu maior pedido para você. Amém, amém, amém. Esses números, cara. Amém. Se sua igreja é pequena, glória a Deus por isso, cara. Se for grande, aleluia. Tanto faz. Não é esse o objetivo, não é esse. E é isso aí. E entra lá no meu site,
para fazer o download do e-book. www.rodrigomoraispastor.com.br. Esquecido.com.br. rodrigomoraispastor.com.br. Lá você... Link na descrição, exatamente. Se você tiver com preguiça de digitar, clica na descrição do vídeo, já vai cair direto lá para fazer download. É grátis, na faixa do Vasco. Tem outras paradas também lá que dá pra baixar. Tem bastante coisa. Bastante coisa de graça. Tem coisa pra comprar, tem livro também. Esse ano tu lançou livro, hein, bicho? Esse ano eu tô terminando o 8º, irmão. 8º livro, gente. Então compra lá. E esse tá ficando, modéstia à parte. Eu vou ser ousado aqui, hein? Eu vou ser ousado. Chama o pastor no direct e fala assim, cara, eu quero comprar todos os livros que você lançou até agora. Ele vai dar uma promoção pra você, pode ser? Pode ser. Promoção pra mocinha também. Meu Deus do céu. Essas piadas. 56 anos de idade, só de ministério. Então chama ele no direct e fala assim, pastor, eu assisti o podcast e eu quero um desconto naqueles livros lá. Cara, os livros são bons, de verdade. As capas são muito legais também. O pastor que fez as capas. O cara tava muito inspirado. 8 livros com desconto. Pode ir lá que dá bom. Tá? Dá bom. Lá, eu tô escrevendo agora sobre música, arte e adoração. Cara, esse livro tá ficando... Eu tô demorando mais pra fazer porque tá muito legal. Assim que lançar, você já compra e coloca lá no grupo de louvor da sua igreja lá. Fala assim, isso gente, vamos comprar, porque vocês estão muito ruins. Fechou. É isso aí. 25, é isso aí. Mais um pra 25, conta. Mais um. É nóis. Dores de parto. Vamos que vamos. É nóis. Deus abençoe e até quinta-feira que vem, às 20 horas. Se Deus quiser. Canal. Valeu, gente. Tchau. Um beijo.